Fala pessoal, começamos aqui mais um episódio do Pelicast e hoje trouxemos aqui pessoas especiais, né, para contar um pouco sobre história, tendências e mercado. Mas antes, como todos os episódios, vamos falar primeiro dos patrocinadores, né, da Celebrim, Cheyenne, a marca mais utilizada em tratamentos capilares pelos médicos, Jet Plasma, o pioneiro jato de plasma do Brasil, Neuxel, o laser de CO2 mais vendido e o melhor do Brasil, claro. E também Premier, dermocosméticos que podem ser utilizados em diversos tipos de tratamentos, exossomos, PDRN. E olha só, eu tô falando sobre os patrocinadores e agora eu vou mostrar para vocês os patrocinadores. Bruno e Adriano, sejam bem-vindos. É um episódio especial, vamos falar sobre bastante tendência para 2026. Vamos contar um pouquinho da história da Celebrim e sejam bem-vindos ao podcast da Celebrim, Pelicast. Obrigado, Elias. Obrigado pelo convite. Acho que é o terceiro, quarto episódio? Quarto episódio. Quarto episódio. Acho que deveria vir aqui. Você está fazendo um excelente trabalho, cara. A gente tem acompanhado. Acho que depois que a empresa teve a sua presença, a gente deu uma outra guinada. Então, parabéns pelo seu trabalho. Legal. Queria agradecer também a participação, o convite. A gente não tá acostumado com esses holofotes aí, mas a gente vai fazer um bate-papo aí que a gente entende que o pessoal vai gostar bastante. Vamos abrir bastante coisa dos bastidores aqui da empresa e o que a gente pensa. Eu acho que vai ser bem legal. Bacana, gente. Para quem não conhece a história da Celebrim, é uma empresa que ela nasceu, né, voltada para o mercado médico. E, bom, nada mais que o Bruno e o Adriano para falar sobre a história, né? Começou em 2010. 2010. Começou em 2010. Bruno, conta pra gente como começou a Celebrim e por que o foco no mercado médico. Celebrim, eu e o Adriano, a gente é amigo desde na verdade, a gente já se conhecia desde a quarta série, ou seja, a gente tinha 10 anos cada um. Aí eu saí da escola e voltei na sétima série. Sétima série, acho que é uns 15 anos, 14, 15 anos, se eu não me engano. Foi aí que a gente se aproximou, ficou muito amigo. E aí depois ele saiu do colégio no colegial, no segundo colegial, se eu não me engano, certo? Primeiro pro segundo, isso. Primeiro, segundo, mas a gente manteve a amizade, e aí ele fez a faculdade, eu fiz outra faculdade, e a gente sempre manteve contato. E aí são coisas que acontecem que a gente não sabe o porquê, mas é o cara lá de cima que decide. A gente veio trabalhar no mesmo prédio, que era lá no condomínio São Luís, no final da Juscelino Kubitschek. Eu trabalhava numa trading e ele trabalhava numa empresa de consultoria. Meu pai já tinha perdido, na verdade, já tinha saído do emprego, que tava mais velho, tentou se recolocar, não conseguia. Eu vi aquela angústia do meu pai, que se dedicou a vida inteira a uma empresa multinacional. Quando ele chegou numa certa idade, ele foi descartado porque estava caro. O Adriano, a gente às vezes tomava um café, ele falou, cara, não aguento mais essa empresa aqui, porque, puxa, às vezes não tem o sábado, domingo, trabalho até final, até de madrugada, era empresa de consultoria. E aí a gente tomava café e falava, puta, vamos abrir alguma coisa, tal. A gente sempre desabafava um com o outro. Até que a gente chegou a pensar, se reunia no sábado, conversava, até que um certo tempo ela falou, não, cara, assim não vai pra frente. Eu vou pedir demissão e vou focar na empresa. Legal. Eu falei, poxa vida. Eu moro com meus pais, eu tava prestes a casar. Dito e feito, ele saiu do trabalho dele, focou na empresa, aí a gente não sabia o que fazer. O que a gente sabia era que ia ser uma importadora. Era uma importadora. Aí teve. Que era uma importadora. Que era contrato social, que isso demorava. A gente fez praticamente com a gente não teve nenhuma consultoria. Como que faz? Vai lá. Aí o radar, como eu já trabalhava com importadora,
eu já meio que sabia como é que fazia, conversava com um do departamento jurídico lá, não, ó, você tem que ir lá em Guarulhos e tal. Aí meu chefe já sabia, falei, ó, cara, acontece isso, eu vou querer abrir uma empresa, eu não vou sair agora, mas mais pra frente. Ele me deu super apoio pra fazer, pra resumir aí, demorou quase 3 anos pra gente cuspir a primeira nota fiscal. Esse Mas processo. esse processo. E eu nunca deixei de trabalhar. O Adriano estava trabalhando na empresa. Eu trabalhava nessa trading, depois eu fui para uma outra que eu conseguia mais flexibilizar. Aí, a partir do momento que a gente já teve as licenças, o Adriano pegou, viu uma oportunidade na China. Pegou e foi para a Certo. China. Acho que a gente foi um dos primeiros que começou a trazer luz pulsada da China. Pulsada para a área da estética, né? Antigamente a luz pulsada era vendida muito na dermatologia, muito assim, né? Tinha um mercado, eram poucas empresas que também traziam para dermatologia, mas na área da estética era praticamente não tinha. Aí a Aham. gente começou a trazer porque tinha um público que fazia muito a parte de depilação, parte de mancha, já estava começando os conselhos dessas outras profissões. Sim. Biomédico, na época nem o biomédico ainda tava, era muito, às vezes fisioterapeuta, Farmacêutico. farmacêutico, mas fisioterapeuta dermatofuncional. O conselho já tinha, acho que autorizado, o pessoal já começava a trabalhar, começou a trabalhar bastante com a área, com a parte de, principalmente depilação, rejuvenescimento, mancha, mas a depilação era mais o boom mesmo, né? Então foi isso. Só um adendo, na verdade. Eu quero fazer um adendo em relação à história. É, Quando eu estava trabalhando na multinacional de consultoria e auditoria, que eu sou muito grato também, eu aprendi muito lá. Surgiu, na verdade, quando a gente, nessas reuniões, que a gente decidiu abrir a empresa, surgiu, na verdade, uma oportunidade de um cliente do Bruno, um amigo do Bruno na época, para trazer vinho Ah, pro tá. Brasil. E nessa daí de trazer vinho, a gente entendeu que não dava mais para os dois ficarem trabalhando, porque você tinha que se dedicar à operação de vinho, era a primeira operação, tinha vários aspectos regulatórios para trazer vinho, tal. Enfim, para você conseguir importar para cá. E aí, como eu estava já, eu não tinha casado, tal, eu não tinha filho, nem o Bruno tinha filho, mas ele tinha acabado de casar. Foi feito um acordo que eu iria tomar o risco, né? E eu ia sair Da empresa. da empresa, e aí depois, se a coisa começasse a caminhar, a gente iria fazer um acordo para compensar o risco. E foi o que foi feito. Mas no final a operação de vinho não deu certo. Entendeu? Então você viu como é que são as coisas. Só que depois que eu já tinha saído, e a empresa já estava pronta, a gente começou a procurar algumas coisas que tinham mais um pouco de barreira de entrada. Eu já tinha uma família que trabalhava na área médica, e aí a gente entendeu que a área médica, principalmente a área de estética, estava em expansão, Aham. né? Eh, e E tinha uma barreira de entrada, que é o aspecto regulatório, não é todo mundo que consegue trazer um produto médico e tal, e começar a vender. Então, essa coisa da barreira de entrada foi fundamental. E a parte do primeiro produto, na verdade, surgiu que a gente estava pesquisando principalmente esse segmento. Aí, um amigo do meu irmão que quando meu irmão falou para ele que eu estava abrindo uma importadora, perguntou se eu conseguia trazer uma luz pulsada. Ah, tá. Porque acho que ele queria abrir uma clínica, um espaço para a esposa dele, e a franquia tava cobrando isso, porque tinha a máquina e tal. Aí ele falou, não queria pegar a franquia, queria ter a máquina lá para Sim. trabalhar. E ele perguntou se eu conseguia trazer. Comecei a pesquisar sobre trazer esse tipo de produto. Falei, nossa, esse produto é interessante. Tem pouca gente que consegue trazer, é um produto que tá tendo demanda, tal. E aí eu fui atrás de luz pulsada na época. E aí, enfim, procurando na internet e tal, comecei a pegar as documentações de um fornecedor, entendi, fiz uma
pesquisa sobre esse fornecedor. Falei, nossa, a máquina parece ser boa, pelo que eles estão falando, a empresa parece ser bem estruturada. E aí eu marquei de ir para a China para fazer essa reunião, tal, dizendo que eu queria pegar a distribuição desse produto no Brasil e registrar. E aí tudo começou, né? Só esse adendo aí, fomos lá, fizemos a reunião, eu já tinha as licenças de importação da empresa, já de Anvisa, tudo, só que eu não tinha o registro do produto na Sim, Anvisa. sim. Aí precisou fazer toda aquela parte de metro, desses produtos eletromédicos que precisam fazer. E aí a gente começou a trazer a luz pulsada pro Brasil, né? E tirar a Anvisa naquela época não era fácil, né? Não. Hoje em dia é mais rápido, né? Hoje é mais rápido. Antigamente, só para você ter a licença municipal, demorava pelo menos 6 meses a 1 ano para você tirar a licença, ou seja, para a pessoa você marcar e a Anvisa ir no seu estabelecimento. Tô falando aqui no caso de São Paulo, município. Tem outros municípios que eram um pouco mais rápidos, que foi no nosso caso, a gente optou por fazer em São Caetano, pela rapidez, eles eram muito mais, como se diz, muito mais estruturado, assim, também tem menos demanda e tal, então era mais rápido. Mas São Paulo era 6 meses para eles irem na sua empresa, você fazia toda a documentação. Olha como é que é como é que o empreendedor sofre, principalmente nessa área regulatória. O Elias também sabe, tem as experiências dele, já deve, depois ele pode compartilhar. Sim. Eu vou estar lá entrevistando ele, vou estar do outro lado, porque o Elias também tem muita coisa muita história. Antigamente, acho que ainda funciona 70%, 80% é assim. Sim. Antigamente, como é que funcionava? Você alugava um estabelecimento, pagava, começava a alugar o estabelecimento. Aí você tinha que contratar um RT, fazia toda a documentação do layout da empresa, ficava pagando o aluguel, o RT, e ainda os relatórios de PPCMSO, tem uns relatórios que você tem que fazer lá de PPRA, tudo. E tinha os POPs, você tem que fazer toda uma documentação que não é pequena ainda, essas documentações são exigidas. Sim. Aí protocolava lá, demorava mais ou menos uns 6 meses para a vigilância aparecer no local. Para saber se vai dar certo. Para saber se vai dar certo. Ou seja, você tava pagando 6 meses o aluguel, 6 meses o RT, mais todas as documentações que você tirou, não tava vendendo nada. Não cuspindo nenhuma nota. E aí chega lá a Anvisa ou a vigilância municipal ou estadual, dependendo da localização. No caso de São Paulo é a municipal. E ela podia falar, ó, não tá bom. Vai precisar disso, daquilo. Ou ela às vezes fazia o relatório dizendo, ó, não tá aprovado, mas se você modificar isso, daqui uns 6 meses eu volto aqui pra olhar. Aí você tinha que pagar mais 6 meses ali, porta fechada, vai-se 1 ano praticamente. Ou ela aprovava, que não era fácil, logo de primeira. Sim. Né? Ou ela reprovava e você tinha que começar tudo do zero, enfim, fazer um novo peticionamento. Então, assim, ó o risco com o empreendedor. Ele poderia ficar 1 ano parado, gastando, né? Gastando aluguel, gastando RT, não faturando nada, tudo, e sem ter esse tipo sem nenhum retorno. Ou seja, muita gente não consegue fazer isso, ficar 1 ano parado, gastando tudo isso. Então, isso já é uma barreira de entrada muito grande, né, para o empresário. Né? Tem que ser cara que consegue, tal, vai atrás. Em São Caetano, reduz esse tempo, mas tem também todo o tempo, porque só às vezes da vigilância aprovar, e aí depois da vigilância aprovar, você tinha que mandar essa documentação em papel, fazer toda uma documentação na época, manuscrito, hoje é via sistema. Você mandava lá para a Anvisa, e às vezes demorava assim 45 dias, 60, 90 dias só para sair no Diário Oficial. Ou seja, você ficava às vezes mais 3 meses parado só para publicar. Uhum. Aí só depois que publica que você começa a operar. Você pode operar. Aí você tem todo o registro de produto, você também não consegue registrar o produto antes de ter a AF. Sim, sim. Ou seja, foi o que o Bruno falou. Nesse período todo, você toma 2 anos quase.
Você fica Entendi. parado que você começa a cuspir a primeira Se eu nota. não me engano, deu 3 anos. Eu não sei que eu tenho esse na minha cabeça. Não, foi a Foi gente... deu 2 anos? 2 anos, a gente conseguiu. Começamos em 2013. 2011 e começamos 2011. a primeira nota foi no dezembro de 2012. É. Deu 2 anos. Enfim, aí começou a gente fazer com esses chineses, a gente queria aumentar o portfólio. E estava bem começando e na iminência da criolipólise. Tinha o Cool-Sculpting, que era Sim. uma máquina carésima, que Tava tinha... começando a criolipólise ficar famosa, né? A China ainda não tinha. Aham, Aí eu achei um fornecedor italiano. certo. Aí dessa vez já tinha saído... Não, ainda não tinha saído ainda do outro emprego. Eu lembro que eu cavei uma... a gente estava fazendo importação da fábrica de uma cervejaria Certo. para Bahia, e aí tinha que acompanhar o embarque lá na Alemanha. E aí a empresa me pagou, e aí eu falei, e era perto de um feriado aqui no Brasil, aí eu falei, ó, já que você pagou a viagem, vamos fazer o seguinte, você me paga para Alemanha, e na volta, voltaria por Milão, você paga. Aí eu fui para Alemanha, peguei, acho que um trem, agora eu não lembro, um avião, fui para Milão, de Milão peguei um trem, fui para o interior da Itália, para Vicenza, e achei já fábrica. tinha entrado em contato, tal, conversei, italiano sempre muito agradável, tal, a máquina é essa, tal, a gente fez, tal, começou a trazer as máquinas, a criolipólise só tinha essa Cool-Sculpting, que era carésima, e a nossa que não precisava de cartucho, de pagar por operação. Na verdade, só pra. Tinha a da Advice já, Da antigamente, Device. que era da China, que eles já estavam também trabalhando aqui no mercado. Era a única que vendia mais para o público que não era médico. Na verdade, o Cool-Sculpt Você tem tinha razão, um não público lembrava. mais. Era bem mais cara, tinha esse consumível. A Advice, na época, acho que não tinha o consumível, mas também tava estourando, né? Tava o pessoal que Não, tava acho que a vendendo, mas gente veio antes da Device. não veio, não. Não? Não. Eles já estavam no mercado já faz um tempo, e só que já estava com muito problema, né? Porque, na verdade, todo aparelho que você tem aspiração, sucção, Aham, ele acaba entupindo. Então, a criolipólise, você usava na época uma manta, né? sim. Eu acho que hoje, como essas de placa, não sei nem se usa, porque como a gente parou de trabalhar, eu usava uma manta que era protetora no corpo, o aparelho ia lá, fazia a sucção do tecido e ficava lá por um bom tempo congelando aquele tecido. Se não Uhum, tivesse a manta, queimava a pele, porque são duas placas que ficam sim. lá menos, nem é menos 8, menos 10 graus, e essa manta aqui, só que essa manta ela tem tipo uma glicerina, ela tem uns produtos dentro para não deixar queimar. Esse produto, na hora que fazia a sucção, esse produto entrava para dentro da máquina, aí E ele é entupia. bem viscoso. Aí ele entupia. Então, o aparelho usava uma ou duas vezes e começava, sei lá, um pouquinho já parava de funcionar, né? Entendi. Ele parava de fazer a sucção. Aí você tinha que ficar limpando, tal. E era Então, grande, esse equipamento da Device era grande. mas mesmo assim tava vendendo muito, porque realmente o tratamento de criolipólise ele é diferente da radiofrequência, tudo. Porque, na verdade, ele não trata a flacidez, ele trata a gordura. Sim, Só que ele fazia a apoptose, né? Ele conseguia fazer a morte celular mesmo. sim. Ele fazia com que a célula realmente ela morria mesmo. Então você ficava no lugar onde você fazia a, A crio. a criolipólise, ele realmente, depois de um tempo, ele reduzia mesmo e Dava não resultado. voltava. Não é que não vou. Ele, se você engordar de novo, ele começa. O corpo ele se autorregula, né? Então ele Sim, vai começar a engordar no braço. Tipo, você fez aqui no, Na barriga. na barriga, sim, você sim, fez um negócio, se você engordasse de novo, ia para um outro lugar. sim. Entendeu? Mas, tipo, engordar você consegue. Então, a criolipólise ela é interessante e dava muito resultado. Só que Legal. você tem essa questão do aparelho que podia dar problema na sucção, isso dava recorrente, porque aí as pessoas começaram, como as pessoas na época não tinham muito dinheiro, muitas pessoas compravam, mas onde começou a ser explorado muito a criolipólise foi na locação. O pessoal comprava Sim, para sim. alugar.
Você chegava lá, comprava, alugava por R$ 2.000 o dia, Fazia os e o procedimentos. pessoal fazia lá por 10 horas, 8 horas, 10 horas, e o locador pegava de volta. Só que quando você Sim, faz locação, é uma utilização, e sim. aí entupia, Dava né? Aí problema. começava a dar os problemas, né? Então, esse é a questão da Crio. E aí depois começou a ter a questão da manta também. Começou a ter muita manta protetora, começou a ter de vários. Aí tinha manta que não era bem feita, o pessoal chamava de falsificada, enfim, Aham. que aí não conseguia proteger, aí começava a queimar a pele. Então teve N coisas, Sim, sim. né? E aí você chegou lá no fabricante da Aí Itália. trouxemos ela, cara, foi uma decepção. Graças a Deus que a gente não vendeu muito, porque senão a gente ia quebrar. Essa Sim. máquina, cara, italiano, assim, no começo eu não entendia, porque a gente vendia a máquina, 2, 3 meses só dava problema. Uhum. E é isso que o Adriano falou, era uma máquina complexa, ainda era as primeiras, enfim. Aí a gente tem outros caras que depois é que seria bem legal você chamar ele, que é o Adalto e o William. Sim. Ajudavam a gente bastante, e eles que eram responsáveis ainda eles são pela Assistência assistência técnica, técnica né? nossa. Numa dessas aí eu falei: "William, pô, o que acontece, cara? A gente foi lá, você fez, cara, a gente fez os exame, pô, chega aqui a máquina". Aí eles me chamaram lá num lote que a gente tinha, importado, tinha a peça, sei lá, da década de 90. Ele falou: "Ó, cara, olha as peças aqui, a bomba é de 90, cara, tá te mandando máquina com peça antiga". Aí eu voltei lá pro italiano, falei: "Ah, cara, legal, tal, mas não vamos mais fazer negócio", Aham. né. Então continuamos amigos, mas negócio não dá pra fazer com esses caras. Aham. Aí, por essa dor de ter, eu falei: "Pô", eu e o Adriano, a gente falou: "Meu, tem que casar com o fornecedor tem que ser E isso muito". trouxe uma experiência muito grande, né? Sim, a gente aprendeu muito com isso, na dor, Aham. né, ou é Sim, no sim. amor ou é na dor, esse daí foi bem na dor. Não, e aí a gente teve, para não decepcionar nossos Clientes. clientes que a gente já tinha vendido, o que a gente fez? Os nossos técnicos aqui criaram uma solução, porque na Aham. verdade você tinha o problema das peças, mas o grande problema mesmo era a questão da aspiração, assim como era na Device, Sim, o sim. nosso também. Ele não tinha um filtro atrás, né, Sim. para pegar esse líquido e tirar para não ir para a bomba. Então eles criaram um sisteminha que o líquido ia e caía nos filtros atrás. A gente que criou isso. Sim, sim. E aí diminuiu Muito muito os a problemas, entendeu? Muito, Aham. muito. Então foi uma solução caseira que a gente fez, não cobrava nada. Então a máquina chegava aqui, E já A gente fazia. tinha que aí fazer esse upgrade. a gente tinha que fazer antes de entregar para o cliente, a Já. máquina zero, a gente tinha que abrir a máquina, fazer todo o sisteminha, colocar os filtros para não dar problema, ou seja, para o cliente conseguir trabalhar. Que, meu, é um trampo ficar fazendo isso e tal, Sim, mas sim. isso daí era o nosso nome. Claro. Então a gente teve que criar soluções para não decepcionar nosso cliente, Sim. entendeu? Quando o DNA da Celebrim, ele é muito baseado na tecnologia, né? Uhum, uhum. Então, desde o início, trazendo agora para agora a história da luz pulsada. Então, quer dizer, a Celebrim, ela sempre trouxe tendências, né? Então, Uhum. primeiro veio a luz pulsada, uma das primeiras. Depois veio a Crio, Uma das primeiras também. jato de plasma, Uhum. né? Foi um dos Então, primeiros. quer dizer, quando você lança uma tecnologia, você traz de fora, você está assumindo um risco um pouco mais alto também, né? Sim. Entre a Crio e esse jato de plasma, o que aconteceu? Numa das feiras que a gente estava aqui no Aham. Brasil, tinha os alemães de uma maquininha de Pigmentação. micropigmentação. Foi aí que você entra na história. Nessa época era Isso o foi em quê? 2015? 2015. 2014, 2015, isso É, mesmo, 2015. 2015. E aí a gente conversando, tal, a gente registrou a marca, tal, e aí eu e o Adriano a gente não entendia, porque, pô, você tinha dermógrafos no Brasil de R$ 300, o nosso era R$ 5.000. Mais barato. Eu falei: "Cara, não vai vender esse negócio". O Adriano: "Poxa, meu, cada 50 máquinas que você vender Expulsão. uma luz pulsada. Vai Aham. fazendo aí". Aí foi aí que a gente se encontrou, Sim. né. Que aí você, né, me falou: "Puta, não, esse dermógrafo é outra coisa, é outra coisa", né. Então, Aham. você nos ajudou, deu uma luz nisso, trouxe uma luz, Uhum. você já vinha desse mercado, e Sim. tal. E trabalhar com alemão, pô, é outra coisa que trabalhar com italiano. O alemão fala na tua cara. Fala: "Cara, é assim e pronto", entendeu? Sim. Não vai dar, não sorri na tua frente e atrás, ou fala uma coisa pra você e: "Ah, tá bom, vou fazer", e não faz, entendeu?
Cara, o jeito de alemão fazer negócio, a gente gostou muito. E quando você veio e estruturou a operação de micropigmentação, aquilo ganhou uma escala Sim. muito maior, que não dava dor de cabeça, já tinha uma demanda reprimida, e a gente ficou gato gordo, que era mais fácil ficar na Na micropigmentação, micropigmentação. porque um já puxava e já tinha, né, tinha as agulhas, os consumíveis, tal. E numa dessas viagens para para Alemanha, um um distribuidor nosso aqui no Brasil já tinha falado: "Ó, tem esse aparelho que é lá da República Tcheca, é um aparelho novo, é um professor Pardal que inventou lá, tal". E aí a gente falou para ela: "Vamos entrar junto?". Ela falou: "Não, vamos, dá uma olhada". Aí eu fui, estava lá em Berlim, conversei com esse cara da República Tcheca que veio de trem e tal, ele veio, me explicou tudo, o plasma, o jato de plasma, eu falei: "Puta, cara, eu não consegui entender nada", que o inglês dele também era ruim. Aí ele desenhava, eu falei: "Bom, me dá tudo aqui que você desenhou aqui, vou lá para o Brasil, conversar com o Adriano e com essa outra distribuidora que a gente ia trazer em sociedade". Sim. O Adriano falou: "Cara, isso aí parece ser interessante, acho legal". Essa outra distribuidora: "Não, é um puta aparelho legal, tal", registramos. Só que na hora de trazer, ela pulou pra fora, pulou pra trás. Desistiu. "Não, a gente não vai, faz você aí, eu vou comprar alguns, tal". A gente começou a trazer o jato de plasma, que também no começo era, muito novo, ninguém conhecia. Aham. E aí tinha 2 versões nessa, você tinha a versão estética e a versão médica. E a versão estética e médica, puta, a gente não via tanta diferença, tal. Aí a gente chamou os médicos de lá, a gente fez cursos aqui. Aí eu comecei a o Adriano começou a falar com alguns médicos, eu comecei a falar com alguns médicos, até que caiu nas mãos da doutora Clara Santos, que depois era até legal depois você Sim, ela vai vir conversar aqui, com sim. ela. Ela ela pegou esse jato de plasma e falou: "Não, deixa ver", ela já é bem das antigas, ela que trouxe o fenol para o Brasil, e ela meio que começou a dar curso de jato de plasma para médico. Isso Ah, impulsionou muito para o setor médico pra gente, ajudou bastante. E aí a gente ficou nessas 2 tocadas, e aí, como a gente também estava trazendo a micropigmentação estava muito grande, a gente era, se não o maior cliente da Mia, né. Quem fabrica a Mia é uma fabricante chamada MT Derm, é uns alemães, sim. que fabricam a Cheyenne também, e para outras marcas private label, lá em Berlim. E aí eles me chamaram, se eu não me engano, em 2016, lá: "Ó, Bruno, puxa, me ligaram", eu lembro que minha esposa na época ficou puta da vida, porque eu atendi e, tipo, foi quinta-feira, segunda-feira eu já estava pegando avião indo pra Alemanha. Berlim. É, aí o Adriano: "Mas o que que você vai fazer?" Eu falei: "Cara, eu não sei, os caras me chamaram lá, vou ver". E pra gente, puta, uma passagem era, na época, era ainda internacional, e tal. Aí eu não entendi, eles me chamaram, me conversaram, o CEO da empresa, ele falou: "Bruno, eu quero saber o porquê a Mia no Brasil é maior do que a Cheyenne". Falei: "Ó, cara, não sei, não faço a menor Naquela ideia". época, a Celebrim não era distribuidora da Cheyenne ainda. Não era a distribuidora da Tinha um Cheyenne, outro tinha um distribuidor. outro distribuidor, Sim, sim. que era aqui no Ipiranga, até que depois eu Sim, conto sim, a sim, história. sim. Só pra fazer o corte, assim, né? Sim. Depois da criolipólise, a gente entrou na micropigmentação a fundo, assim, né? Sim. Porque deu um boom na micropigmentação, Aham. bem naquele período, a gente estava Sim, sim. no time certo, na hora certa, né? Com uma marca muito boa, foi o que o Sim. Bruno falou, são os alemães, eles vinham com uma máquina realmente que era bem mais cara do que as máquinas atualmente Sim, vendidas no sim. Brasil, mas a qualidade era. E como naquela época ainda, foi aquele boom, muita gente procurando, então o próprio microcomentador conseguia pagar a máquina, os cartuchos, porque o preço que ele cobrava Da da micropigmentação. microcomentador era muito caro, tipo, era cara já, Sim, né, sim, tipo, sim. era um trabalho que ele conseguia precificar alto, Sim. né. Então, aí foi esse corte que a gente teve aqui, que a gente meio que
A gente continuava na área estética, tal, dermatológica, mas a gente começou a focar muito na micropigmentação, porque é onde dava um Tinha retorno uma muito demanda alto, legal. né. Aí teve a questão do jet plasma, que eu também queria fazer uma menção, que a gente começou a trazer e tal, e uma pessoa que ajudou a gente foi o Dr. Tadaaki Yamada também, né, Sim, sim. que, putz, Oftalmologista. então a gente começou a vender muito para a área de plástico ocular. A gente começou a trazer para um público, mas começou a vender para outro, cirurgião plástico, principalmente plástico ocular, foi um dos que a gente vendeu muito. Sim. E aí também teve um boom também, graças a ele também, que ajudou muito a gente. Seria legal depois convidar ele aqui. Convidar o Tadaaki. Ele é bem legal isso aí, porque a Clara foi um pouquinho antes do Tadaaki. O Tadaaki pegou depois da Clara, e aí ele revolucionou muito Ah, o tratamento, e inclusive fez a ponteira para oftalmo, para olho seco. Ele que Sim. deu essa ideia, e a gente foi atrás, junto com esse professor Paradal, que era o engenheiro do Jet Do Plasma. JET. Porque a princípio o JET, ele era somente tratamento dermatológico, né? para tumores, pra fazer. Aham. O JET podia fazer tratamento estético, tal, Sim. remoção de lesões, chantelasma, tal. Pele. Mas o forte do JET sempre que foi a primeira ferramenta que o médico poderia trabalhar mesmo a questão de pálpebra sem corte. Sim. Se consiga fazer, ele tem uma tecnologia de jato de plasma, né, que é um gás ionizado que você consegue fazer pequenos dots sem afetar o globo ocular, sem afetar Sim. nada. E esses dots de dano térmico, ele conseguia fazer uma retração no tecido. Então a pessoa usava-se muito para pessoa que não queria fazer cirurgia, Sim. ou para pessoa que fez cirurgia ainda não ficou tão bom, e aí fazia no próprio consultório, né? Então o pessoal usava muito, a área médica usava muito, o nosso Sim. público nesse caso foi muito a área médica, principalmente plástico ocular, dermatologista e cirurgião plástico, e eles faziam muito para essa área para retração de pálpebra mesmo, é Sim. onde era o foco, pálpebra superior e inferior, Uhum. tá? Uma coisa legal que agora eu tô lembrando, é legal, né? A gente vai falando, vai lembrando. Eu lembro que o que me interessou no jato de plasma, eu achava que ele seria um produto que tirasse a micropigmentação errada. Ah, E eu tá. lembro que eu tentei Remoção. remoção. Eu Hum. lembro que eu tentei tirar a tatuagem da minha irmã, putz, mas meu, ela sofria e não saiu nada, aquilo lá, entendeu? Porque naquela época já tinha alguma. Não existia, né? Algo assim, olha, para remover Não, o Kissfit ainda não micropigmentação. É. era, e Era era muito muito caro caro, ainda, muito Aham. caro. E o pessoal da estética começava a usar muito o Eletrocautério. cautério para tirar o pigmento, Sim. entendeu? Muitos ácidos É, usavam. e o Bruno achava pô, mas no final o que deu certo mesmo, vendendo bastante, foi para a área médica mesmo, Sim. para a área de pálpebra, retração de pálpebra, sempre foi o carro-chefe do Jato Plasma, hoje já não é mais, hoje é mais a área de olho seco, Sim. que foi uma inovação que eles conseguiam ver que a tecnologia de descarga de plasma em contato com o tecido, ela conseguia fazer uma plasmaporação, eletroporação que desobstruía a glândula de Meibomian, enfim, coisa muito técnica que no final conseguiu utilizar para olho seco. Então começou a mudar a direção do jet plasma e nesse interim, né, a gente já era líder de mercado na área de micropigmentação, Micropigmentação. de público. A gente estava crescendo muito na micropigmentação, muito, Sim, muito, sim. muito, muito, muito mesmo. Porque E ali, aí o Bruno a começou micro já, nessa época já não era mais estético, já tinha a parte paramédica, né? Já. Não, e você tinha, era o micropigmentador. Ele deixou de ser o cabeleireiro Aham. ou o Maquiador. maquiador, ele ficou micropigmentador. Então Sim. tinha escolas, Virou uma profissão, estúdios, né? virou uma profissão. Teve várias pessoas que ajudaram bastante a gente, mas eu Sim. acho que também te impulsionou muito o mercado, ajudou, Sim. deu uma disruptura no mercado. E o jeito que a gente conseguiu, se ajudou muito a gente a estruturar isso, foi muito legal, porque a gente conseguia atender o Brasil todo, Sim. né? Criou s- treinadores em cada região, Sim. foi muito legal. E aí, nessa viagem que eu fui para Alemanha, ele falou assim: Ó, Bruno, está descontente com o fornecedor da Shine no Brasil? Você pega? Eu falei, cara, eu não sei, eu não tenho nem tatuagem, não sei, não entendo.
Porque a micro você tem a ponta de 1, 3, 5, 7, 9. Acabou. Entendeu? Ah, tá. É sobrancelha, lábio, areola. Vai. Isso. Cara, na tatuagem, você tem mais de 150 tipos de agulha. Soft edge, grossa, fina. E um outro público, né? Outro público, completamente Sim. diferente. Falei, não, Bruno, fica tranquilo. Todo o meu pessoal aqui de marketing vai te ajudar. A gente vai fazer artistas patrocinados, a gente vai patrocinar, você vai coordenar para ficar perto Tá. desses caras. Dito e feito, eles ajudaram a gente bastante. A gente começou a trazer, o pessoal da Tatuí que também ajudou muito a gente, a Estéreo e o Enio, foram um pessoal muito queridos, abriram a porta assim pra gente e deram várias ideias de mercado e ensinaram que é um outro público. Sim. Só que aí a gente tava trazendo, o Adriano falou, cara, você não imagina pra quem eu tô vendendo isso. Eu falei, pra quem, cara? Pra médico. Aí ele pode falar melhor. Aí eu não entendia nada. Eu falei, cara, como que você tá vendendo tatuagem pra médico, cara? Porque a Cheyenne, né, naquela época, acho que já era vendido para tatuadores, já tinha micropigmentadores também comprando, Uhum. né, esteticistas. E aí também chegou a parte médica. Na verdade, a gente, até fazendo mais um adendo, quando a gente trouxe a Cheyenne pro Brasil, a marca era muito, por isso que o fornecedor teve esse bate-papo com o Bruno, como que ele vendia menos Cheyenne, porque já era uma marca mais conhecida. O público de tatuagem é muito maior do que o de micropigmentador, A muito máquina maior. era mais barata do que A máquina era mais barata, assim, não tem porquê no Brasil a micropigmentação, a nossa marca de micropigmentação ser maior que de tatuagem. Sim. Mas o que acontece? A Cheyenne, apesar de ser muito conhecida aqui no mercado brasileiro, ela tinha alguns problemas na parte de distribuição local, Sim. né? Faltava muito produto, assistência Cópia, réplica. tinha muita cópia, era assistência técnica que parece que não dava, ou às vezes precisava de cartucho, não tinha. Então era uma marca que apesar de ser conhecida, o pessoal falava, pô, o produto é bom, mas o pós ali que envolvia ali não tava prejudicando muito a marca. Sim. Então a gente teve que refazer um trabalho de pós, sempre deixar o estoque abastecido, pós-venda, aí teve que levar técnico lá para Alemanha para fazer treinamento, trazer um monte de peça para fazer o pós-venda. Então, para a gente deixar tudo estruturado, porque foi um trabalho que a gente teve que refazer aquela questão da marca aqui no Brasil, dizendo, não, agora ela tá bem representada, a gente tá fazendo Sim. esse trabalho. Então, aí a gente começou a vender também para tatuador, começamos a abrir financiamento para tatuador, que era uma coisa que não tinha na época. Então a pessoa podia comprar a máquina Em por 36 36 vezes. Eu lembro que tiraram muito sarro. Agora é um crediário e tal. Tem fabricantes que não, parece que vai comprar a moto. Hoje ele tá fazendo isso. Ele já começou há bastante tempo. Primeiro se critica, né? Depois faz copia. E aí a gente começou a vender, obviamente o mercado de tatuagem começou a crescer, mas tinha um público que a gente não sabia na época que comprava esse tipo de produto para fazer microagulhamento capilar, né? Que aí pegava alguns ativos para penetrar mais, você utilizava a maquininha com cartucho. Os médicos usam bastante, porque parece que o resultado é muito bom. Sim. E é um público que às vezes também não conseguia comprar. E aí foi um público que a gente teve uma aceitação master, porque a gente já era da área de dermatologia. Sim. E aí, então a coisa começou a fluir, a gente começou a ajudar e a coisa também deu uma estourada nessa, Sim. né? Estourou, né? Porque eles já queriam, já tinha uma demanda reprimida, era um aparelho que, principalmente para o médico, para todos os tipos de médico, o retorno sobre investimento é muito rápido. Sim. É lucrativo, porque gasta-se pouco e tem bom resultado. E, principalmente para o médico recém-formado, que não tem tanto dinheiro, é o que, para eles precisam. Sim. Então, é uma coisa que a gente começou a ter uma saída... Sempre a medicina estética puxando. A dermatologia, a medicina estética vai salvando a gente de alguma forma. Coisas que a gente depois vai olhando para trás, parece que, puta, tava na cara, mas não tava. Na hora, não, mas é máquina de tatuador, entendeu? Sim. Puxa, a gente via, pô, mas para quem mais a gente vende, né?
é o médico, Sim, né? Mira num alvo, acerta no outro. Sim. Com o Jet Plasma foi assim, miramos na dermatologia, acertamos na plástica ocular, no cirurgião plástico que a gente não imaginava. Na Cheyenne também, né? Então, assim, a gente vai mirando. Tudo também a gente sempre procurou e procura fazer com muito. A gente sabe que o nosso maior ativo são os clientes. Uhum. sim, Então, tudo que a gente negociou, a gente sempre priorizou o pós-venda. sim. Porque é fácil, muito fácil vender uma vez. Que eu falo muito pro pessoal e você sabe disso. Vender uma vez tá bom, o cara vai ser. Poxa, esse produto é bom, mas eu quero ver a recompra. Aham, E a recompra só vai ter desde que o cliente que você já atende está satisfeito, porque ele vai indicar para outros. sim. E esse é o lead é o CAC mais Valioso. valioso que tem. Então, atender bem o cliente é ter um pós-venda, às vezes explicar para ele como funciona. Isso, na setor de tatuagem, a gente também revolucionou, Aham, né? A gente conseguiu estruturar um espaço de treinamento dentro da Celebrim, que como a gente tinha essa marca, a Cheyenne tem tatuadores do mundo inteiro. A gente começou a dar workshops, mas o nosso workshop era que também podia usar para médico. Então era um estabelecimento bonito, um estabelecimento bonito, sabe? sim, sim. Mais perfil médico, que a gente começou a utilizar para os dois. Uma outra coisa também importante falar, né, que a Celebrim foi a primeira assistência técnica da Cheyenne fora da Alemanha, né? Isso Que mesmo. não tinha, né? Isso mesmo. Isso daí, então, assim, uma das coisas que o pessoal sempre falava de máquina internacional, você vai comprar e vai dar problema porque a máquina Sim. pode cair. O pessoal vai tinha ter que- medo de não ter assistência técnica. Perfeito. Você vai ter que mandar lá para Alemanha e depois para na alfândega, não sei. Não, não, não. A gente faz aqui assistência. Mas se daqui a gente dava 2 anos de garantia, Sim, né? Porque a gente tinha treinamento, eu fui treinado, levei o Zé Roberto também lá para sim. fazer o treinamento. Aí, chegou logo depois da pandemia, foi bom, né, na pandemia, a gente A foi gente teve um resultado muito bom bom em na pandemia. 2020, 2021, Tá. né? E aí começou a cair. Começou a cair, começou a cair o faturamento, começou a cair. Aí o Adriano falou: "Cara, não dá mais". Aí a Alemanha, que a gente dependia muito, teve a guerra da Ucrânia e com a Rússia, todos os fabricantes da Alemanha, sofreram com a energia do gás. Aham. O nosso não foi Não foi diferente? diferente e dava quebra a gente tentava comprar, não tinha, Sim. os preços tinham que aumentar, enfim. Aí eu e o Adriano fomos para fora o que a gente fazia desde a essência. O que vai ser a próxima o próximo Boom. boom. Na Aham. verdade, o que aconteceu foi um conjunto de fatores, né? Isso é bom para qualquer empresário. Que você tem que sempre estar procurando, você tem que ter plano A, B e não pode parar. O que a gente aconteceu foi, Pode esperar cair, né? a gente, graças a Deus, de 2011 a 2022, 21, 22, todo produto que a gente lançou acabou dando certo. Que é Aham. uma coisa difícil de acontecer com Sim, qualquer sim. empresa. Então foram todas. Só que o que a gente pensou, uma hora a gente meio que, como a coisa tava girando no automático, a gente parou de ficar Buscando buscando. novas coisas. A coisa tava fluindo, tava crescendo, a empresa não parava de crescer todo ano, a gente crescia. Todo ano. E só que aí a gente vê como que é a realidade do mercado, que é uma coisa que o que a gente tava surfando foi, obviamente, fruto do nosso trabalho, mas também uma conjuntura de fatores e sorte, assim, graças a Deus, que normalmente não acontece, entendeu? O Sim, que sim. acontece é o produto tem um ciclo de vida que dura 2, 3, 4 anos, sei lá, dependendo do produto. Depois você já tem que estar lançando outro, que tá lançando outro, tá lançando Pra manter para a. manter o negócio. E tem outros que você vai lançar e não vai dar certo, você vai ter que ter um plano B e assim vai. É a rotina de uma empresa que você tem que estar sempre inovando. Sim. O que aconteceu é que em 2022 para 2023 aconteceu várias coisas ao mesmo tempo. A micropigmentação, que era um segmento que a gente vendia muito, muito, que era o carro-chefe, começou a cair abruptamente.
nível internacional geral, você até pode saber mais. Reflexos pós-pandemia, né? Pós-pandemia, o pessoal começou muita gente saiu da área da micropigmentação, o pessoal não queria mais, muita gente queria mais remover do que fazer micropigmentação, então quem oferecia o tratamento não conseguia mais precificar alto, porque não estava tendo demanda, então não conseguia pagar os cartuchos, que não conseguia comprar a máquina, e era muita gente saindo do mercado. Em resumo, a receita de micropigmentação, que era alta, começou a desabar, mas assim, desabou na casa de... Os próprios tatuadores que compravam um pouquinho de Cheyenne também praticamente sumiram, tiveram também esse mesmo problema, que acho que são profissões que você não tem uma barreira de entrada muito grande. Então, se a moça ela era cabeleireira e fazia micro, quando a micro parou de dar dinheiro, ela voltou a fazer pro cabelo. Entendeu? Não é diferente de um médico, que o cara estudou X anos, não tá dando certo isso, cara, o cara vai se especializar. Não tem plano B, né? Não tem. Então aconteceu isso, a queda foi abrupta na micropigmentação. O Jet Plasma também, que a gente estava crescendo, começou a cair, porque, enfim, começaram a surgir outras tecnologias, o CO2 começou a voltar, né, principalmente para fazer a parte de pálpebra. O Jet Plasma também teve aquela questão de chegar muita oferta, porque a gente foi o primeiro, baratos, né? E todo mundo foi copiando, começou a chegar aparelhos muito mais baratos, nacionais, enfim. Caiu, comecei abruptamente, né? Então, assim, receitas que a gente estava contando e que estavam crescendo ano a ano até 2022, em 2023 começou a secar. Então, só em 2023 a gente estava fazendo, de 2022 para 2023, a gente caiu 20%, né? E 2023 para 24, ou 22 para 23, foi 30%, aí o outro caiu mais 30% ou 40%. Começou assim... 50% em 2 anos. Em 2 anos. Começou a desabar. Desabar. Não, isso é uma coisa assim, foi também mais uma prova de a gente aprendeu muito a austeridade da empresa. Então, a gente sempre conduziu a empresa com muita diligência. Então, a gente nunca inflou a empresa, todos os nossos investimentos em pessoal, a maioria das pessoas que trabalham com a gente já estão há anos com a gente, né? Então, assim, a gente não fez, que nem o Adriano falou, todos os produtos que a gente lançou, a gente teve sucesso. Então, assim, às vezes você lança um produto ou investe em um produto, você tem uma perda muito grande. Então, o que a gente fez? Segurou, reduziu os custos, diminuiu o faturamento, reduziu os custos e manteve a empresa saudável, sem pegar dinheiro em banco, nada, capitalizada, para a gente ver qual seria o próximo passo. Foi aí que a gente foi para fora e numa dessas viagens a gente encontrou o pessoal da Premier, que é uma empresa estabelecida na Irlanda. Eles trazem dermos cosméticos, então PDRN, exossomos, glutationa, niacinamida, enfim. Tem vários coquetéis que dá para a gente usar junto com o microagulhamento da Cheyenne. Tem agulhas específicas para facial, que é a 6 pontas Vital, uma agulha excelente. Então, muita gente, hoje até o FDA fala um pouquinho que a radiofrequência com microagulhamento, se eu não me engano, teve algum problema no FDA com isso. Então, ou só o microagulhamento sem radiofrequência é muito utilizado. E ainda pelos médicos brasileiros. Aí a gente falou, pô, vamos usar... Já tá pedindo agulha, pô, não vai... Que nem batata fritas acompanha no McDonald's, né? Então, e um setor que a gente é muito forte é o capilar. Então, por exemplo, pode usar o exossomos nosso, da Premier, que é de origem vegetal, com o booster, coquetel, o booster para capilar, eles são do mesmo pH. Então, tem alguns que ainda, fora isso, pega ácido hialurônico e mistura, que dá... Enfim, aí você pode fazer uma alquimia aí, um drug delivery com microagulhamento, com tratamento capilar, e etc, etc. Pode usar também em conjunto com... Até mesmo com remoção de tatuagem, com CO2, enfim. Aí o CO2, que é bem legal, aproveitando que você foi... Chegamos em 2024 agora, né? 24. Aí veio o 24, CO2. Tava, 23, 24, negócio, a maré tava braba. Braba.
Tempestade. Tempestade, obviamente, a empresa, foi o que o Bruno falou, a gente sempre foi muito estruturado, a gente Uhum. tinha um colchão, mas também o colchão não é pra sempre, Não é né? infinito, né? Não é infinito. Então aí a gente entendeu que tínhamos que procurar produtos e, como o Bruno falou, quando você vai lançar um produto, você vai fazer o contato com o fornecedor. Se for um Sim. eletromédico, você vai ter que registrar ele, você tem todo o gasto de meta, você vai ter que fazer toda a campanha de marketing dele, você tem que apresentar em feira. Sim, Tudo sim. isso envolve gasto. Se for Sim. um cosmético, também é feira, é marketing, tudo é um gasto. Sim, sim. Não é só chegar, trazer e Não, vender, porque né? se você tem o gasto da compra do produto, Da importação. da importação, você tem o custo do produto, você tem o gasto do marketing para fazer isso, e aí você vai vender, você tem os impostos, então tudo isso tem que pagar todos esses o custo do produto, mais o marketing, mais toda a Sim, sim. estrutura, enfim. Então a gente optou por agora, e aí a gente falou, meu, agora a gente precisa atrás de produto que a gente consiga ter alguma sinergia com os produtos que a gente já tem Sim. e coisas novas. E aí a gente foi. Primeiro, de 24 para 25 a gente trouxe, ó, linha de dermocosmética, trouxemos dermatoscópio, trouxemos tricoscópio, trouxemos CO2. Tem mais uma coisa? Aí é aquele negociação com o Agnes, Teve o Agnes, aí foi um produto que a gente trouxe, gastou e ainda, Não deu certo. entendeu? a princípio, Na não, verdade, isso aí tava com uma outra empresa. a gente tentou, porque- mas não rolou. vimos tanta oportunidade. Mas Enfim. isso agora eu vou falar um pouquinho antes Pode de falar. Toda nessa dificuldade, eu ligava para um amigo meu que chamava Elias. E ele estava passando um problema maior que o nosso. Um problema pessoal. Pessoal e também da empresa, né, Elias? Sim, E a gente sim. sempre se falava, tal, pô, Sim. não, aí você foi pra casa de suporte lá, Sim, sim. enfim. Isso, 24. Finalzinho de 24, eu fui pra Coreia, que aí também não dava pra ir nós dois. Sim. Eu fui pra Coreia, numa das Mas em viagens 24 a gente foi a gente foi pra pra Europa, tudo em busca de produto. Alemanha. Primeiro semestre, segundo semestre, a gente viajou pra Mas esse pra finalzinho de 24, eu fui pra Coreia Isso. sozinho, que também não dava. Lembra que a gente foi lá junto Isso. com a feira e tal? Eu fui, falei, puta, não sei o que tem, não conheço ninguém lá, vou lá, dei as caras e tal. E aí eu queria achar o Exosomos. O Exosomos, quem tava ainda negociando aqui, eu falei, pô, todo mundo tá trazendo da Coreia, eu vou ver lá o Exosomos da Coreia. Aí fui, rodei a feira e tal, aí a Adriana achou, puta, cara, achei, mas, meu, não sei e tal. Mas teve uma empresa lá que eu fui, que eu achei muito legal, é um laser CO2. Ele fala, puta, é máquina grande, cara, não, esquece, cara, não, puta, outra vez, não. Aí eu conversei com lembra aqueles caras que eu falei lá Da assistência atrás, da assistência técnica, o Adalto William, como você, a gente sempre mantinha contato. E nessa volta, tomando um café, eu não lembro como que era, eu falei, ó, tem esse laser CO2. CO2. Eles falaram, cara, 2025 vai ser o ano O de ano 2000 do CO2. do CO2. Ah, é? Tá bom, a gente só traz se vocês vierem junto com a gente. Vamos dividir o risco e o retorno? Então tá bom, então a gente trouxe eles, a gente chegou, a máquina chegou no finalzinho de 2000, acho que comecinho de 2025, se eu não me engano, o CO2. A primeira Março. máquina. A primeira. Aí a gente começou a olhar, o Adalto e o William melhoraram algumas coisas, ó, tem que mudar a rodinha, tem que mudar não sei o que, o parafuso aqui, põe o parafuso ali e tal. Falei, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá pra Coreia, a gente vai, no próximo lote ali, o contrato que eu assinar, a gente vai já ver tudo isso daí. Fui visitar a fábrica. Fomos visitar a fábrica. A AMI, ela tem duas empresas. A IDS, que acho que é desde a década de 90 já, uma empresa bem consolidada, grande na Coreia. De origem, o Dr. Han, o Mr. Han, né? Não é médico, mas ele chama de doutor porque ele é engenheiro com doutorado, né? Aham. Que desenvolveu as máquinas e desenvolve hoje. Uma das coisas que a gente sempre prioriza não é empresas, não é fornecedores que estão na mão de grandes conglomerados, que aí você não tem o dono. Empresa sem dono, aí é um monte de executivo que quer ganhar o bônus no final do ano Sim. e não está afim de projetar a empresa mais para frente. Então, essa foi uma das experiências que eu
eu gosto de chegar e sentar, falar muitas vezes com o criador. Isso que o cara tem uma paixão no negócio. Sei. Então ele vai, tá, você vai desenvolver meu produto no Brasil? Puxa, então tá. Ele aceita as melhoras. Ele quer melhor, não é só quer vender, não. Você compra aí, você se vira. Aham. Que era mais ou menos o italiano ali quando em 2015, 16 que eu tinha. Falei, pô, eu não quero. Eu vi uma grande oportunidade. Falei isso também para o Adalto e para o William, para o Adriano. Falou, então vamos fazer isso. Começou a trazer. Gostaram bastante do equipamento e hoje o Neuxel é um sucesso que dá para usar com os primês, Aham. tanto com PDRN, exossomos. E agora a gente também trouxe, agora no finalzinho, uma máscara de exossomos com ouro 24 quilates. Porque quando você faz o CO2, CO2. ele dá uma inchada e fica Sim, sim. vermelho, queimando. Você põe essa máscara, ela é bem calmante, melhora a cicatrização. Já começa a regeneração da pele. Isso. Produto novo também, porque Sim, sim. não tem máscaras de PDRN hoje, Sim, né? sim. Mas máscara com essa composição nossa, assim, com exossomos, tudo é a primeira. Também, de Sim. novo, inovando, hein? De novo, inovando. Sim. Com o Neuxel foi muito legal. Então, no comecinho do ano, a gente viu que a máquina era muito precisa. Então, Sim. todo esse network que a gente tinha, lembra que eu falei que não é muito fácil você vender a primeira vez, mas quer vender a segunda? Então, eu e o Adriano tínhamos, ou temos ainda, graças a Deus, um contato muito forte com esses médicos, com essas pessoas que no começo nos ajudaram bastante. Quando a Sim. gente trouxe o equipamento, a gente foi atrás aqui da doutora Clara Santos, Sim, sim. conversando com eles e falando, ó, esse é o CO2 que a gente trouxe. Pô, esse CO2 é muito bom, nossa, muito preciso. E o Neuxel hoje ele tá sendo usado pelos profissionais mais renomados do mercado e Sim. também acho que nos principais centros médicos, né? E hospitais, Sim. Elias, bem legal. Então, assim, um dos maiores hospitais do Brasil, acho que do mundo, Uhum. optou por comprar o nosso equipamento. Isso Sim. foi logo no comecinho, foi finalzinho do primeiro semestre. Sim. Foi aí que eu entrei em contato e fiz o contato com você. Falei, ó, cara, me ajuda a voltar aqui para Celebrim. Você fica mais com a parte de microagulhamento, me ajuda a tocar a parte comercial, porque eu preciso focar nessa parte de estruturação da parte médico e máquinas, Sim. porque tem que fazer um contato muito forte com o fornecedor e tal. Isso ajudou a gente bastante. Hoje o Neuxel está nas principais clínicas, consultórios e hospitais do Brasil. E 2026? Chegamos em Agora 2026. é a tendência, né? É sempre um desafio. Tem Sim. coisas novas aí que a gente tá programando, obviamente. Foi o que a gente aprendeu nas lições aí Sim. do passado, né? Já estamos em busca não, já estamos com coisas mais engatilhadas, já prontas para lançar, produtos para a área médica de otorrino, gineco, Sim. né? Focado. Tem produtos para trabalhar com laser junto. Você tem alguns produtos para a área também de tatuagem, Sim. remoção, coisas que já tem no mercado, mas a gente quer dar um up. up ainda. Dar um. Por exemplo, tem máquinas que não removem um tipo de pigmento, tem máquinas que. Enfim, Sim. você tem alguns divisores, algumas coisas, alguns detalhes que podem ser melhorados do que já tem aí. Você tem questão de peptídeo também, que tá vindo forte, que é uma coisa também que a gente também tá trabalhando. A tendência, é o que a gente imagina. A gente nunca, se a gente soubesse tudo que vai vir, aí seria Sim, fácil sim, por sim. trás do negócio e tal. Existe, por exemplo, teve o CO2, eu acho que esse ano ele foi realmente um boom e vai continuar por um tempo, porque é uma tecnologia que tem muita versatilidade. Sim. O CO2 já era utilizado muito no passado, mas em função do grau de dor, tudo diminui um pouco. Mas hoje, com essa questão cirúrgica e com Sim. esses avanços tecnológicos que reduzem um pouco a dor no disparo, esse laser que a gente chama de laser a frio ou low pain, eles ajudam muito a você fazer um CO2 no consultório com resultado muito bom. Então, o CO2 está voltando forte. Porque antes o CO2 ele só era, ele era sazonal, era só no inverno, Sim. com essa potência muito forte. Então,
o médico só podia fazer quando os pacientes não iam para praia. Sim. Com esse low pain, que é essa tecnologia que o Neoxel trouxe, você consegue fazer procedimentos com downtime bem mais reduzido. Então, ao Ah, tá. invés de, sei lá, 7 dias, você consegue 2, 3 dias. Sim, E você fazer o drug delivery. sim. Então, você vai usar muito mais a máquina, né? Então, vai conseguir se pagar bem mais rápido a máquina, né? E o nível coreano é um nível muito alto. Só que o preço da Coreia também, ele consegue, é que nem o carro coreano. O carro coreano, às vezes, é muita tecnologia, até melhor do que uma Mercedes, que não tem a marca Mercedes lá, Sim, a alemã lá, mas o Hyundai consegue entregar muito mais conforto, sim, sim. né? E é muito meio que nessa pegada que o Neoxel vem, entendeu? Sem falar que a Coreia hoje é uma potência, né? Sim, Na parte estética, dermatológica. Acho sim, que as sim. grandes tendências vêm da Coreia, né? Hoje eu tive no Coreia Derme há uma semana atrás. Uhum. O que teve de brasileiro, acho que teve mais de 200 médicos brasileiros lá. Sim, sim. Então, fiquei até no stand da IDS, né, que é o braço da AMI. Então, tava com o Sim. Neoxel. A gente fez um workshop para alguns médicos brasileiros lá. Foi bem legal também, está sendo bem aceito. Então, esse contato, o próprio médico brasileiro já percebeu que o berço ali é beber na fonte, que é a É Coreia, a né? Coreia, né? A China vem depois também. Aham. A China vai também fazendo as evoluções, tanto nas cópias, tudo, mas também vem Sim. forte também. A China também vem forte, os fornecedores estão tão bem crescendo bastante. Estruturados. A Europa, a gente viu uma tendência um pouco de queda em termos de fornecimento de produtos novos, assim, competitivos. Sim. Tem, mas a parte de produtos competitivos dele caiu bastante. Uhum. Tem Israel que sempre passou por umas dificuldades, mas também é Sempre manteve ali. sempre alta qualidade. Tem muita fábrica que estava na Europa que está mudando também para a Ásia. Mandando a produção pra lá. Aí tem a parte toda de custo, é energia, é sindicato, é tudo, começa a produção ficar. E você tem a Ásia produzindo produtos tão bons quanto os europeus, Sim. né? Então isso é uma coisa que já está vindo há anos assim, mas cada vez está se acentuando. Uhum. E eu acho que é uma tendência, não sei se a Europa vai reverter isso no médio e longo prazo. Uma outra coisa que a gente tem percebido um pouco da queda de produtos injetáveis para facial, essas coisas que o Sim, pessoal sim. usa, botox, tudo ainda está muito em alta, Claro. obviamente o pessoal gosta, tal, mas já está havendo uma queda. Uhum. Então a gente obviamente tem interesse também de entrar na área de injetáveis, que é um mercado bom, mas a gente acha que a coisa da medicina regenerativa com associação de equipamentos é uma coisa que vai voltar mais forte, Sim. né? Porque assim, o Botox, o bioestimulador de colágeno, principalmente o Botox, essas coisas, os preenchedores, elas Sim. fazem um efeito legal, mas tem aquela coisa, às vezes, ficar disforme, é uma coisa de curto prazo, ela tem uma durabilidade pequena, então tem muita gente que não tá mais gostando, porque teve Sim. tanta coisa na mídia de Muito o que aconteceu na micro, né? Teve muita uma coisa, tem os booms, exatamente. os cílios que a gente também teve, Sim. A gente né? não Toda a falou parte desse da beleza, da medicina estética, ela sempre tem um tem as Deu boom. ondas. ripada, né? Porque entra muita gente, acaba não tendo Sim. aquele trabalho, por exemplo, a micro o pessoal fazia, você pegar os principais profissionais, fazia uma micro perfeita, aí começou Sim, a sim. entrar muitas pessoas, começou a ficar aquelas coisas, e aí Sim. aquilo que foi pro mercado, ó, Sim. meu, ficou uma taturana, como é que o pessoal falava? Taturana. Taturana, tal, aí o pessoal começou a tirar. Sim. O Botox tem muito cara que ficou disforme, mulher que ficou disforme, e aí tenta tirar. Então a gente acha que a regenerativa, com a associação de Ativos. ativos e os aparelhos que estimulam isso, eu acho que é uma tendência forte, é onde a gente Pra vai 2026. focar, né? Gente, finalizamos aqui então o episódio. Mandando um agradecimento aí para todos os inscritos no canal.
Compartilhem essa entrevista, se inscreva no canal e é isso aí. Entre no nosso site da celebrim.com.br e até a próxima. Valeu!